Bom, vou dar início agora à instalação da impressora 3D, do software que controla a impressora. Então vou mostrar os programas, né, que realmente precisam ser instalados para que a impressora funcione adequadamente. Então vamos lá. Bom, os programas, na verdade o que acontece é o seguinte, são dois programas, né? Aqui está o driver da placa controladora da impressora 3D, o driver USB, né? Para a versão para o Windows 7, sistema operacional Windows 7. Então aqui está o nosso arquivo que precisa ser instalado. Logo após instalar o driver, que controla a placa mãe da impressora, eu vou instalar o Repetir Host. O Repetir Host é o programa que vai fazer com que eu carregue meu arquivo 3D e transmita para a impressora. Depois do Repetir Host instalado, eu vou configurar o Slicer. O Slicer, ele é um programa que vai fatiar a peça. Ele vai me dizer quantas camadas essa peça vai ter, se é uma peça que vai ter 100% de preenchimento, 90, 80, 70, 50%. Então dá para fazer várias configurações dentro desse programa, né? Então nesse arquivo aqui, config do Slicer, é um arquivo que eu criei para poder facilitar aí a impressão, da construção da peça. Então todos os parâmetros já estão salvos aqui. Então não precisa novamente reconfigurar toda a impressora novamente, mesmo porque eu já uso há um tempo e essas configurações aqui já foram feitas. E aqui é o calibrador da impressora. Calibrador, o que é? Nada mais é do que uma peça 3D, né, com uma certa dificuldade, né, com parâmetros, né, de impressão, para poder testar a impressora e ver se ela está funcionando adequadamente, né? Então aqui eu tenho uma Bridge Torture Test, que nada mais é do que uma ponte, né, que tem que ser impressa. Eu vou demonstrar isso num vídeo, né? E Memory Coin, que é uma moedinha, né? Também uma moedinha bem simples, né? Eu acho que essa aqui nem é tão interessante imprimir. O ideal é fazer a ponte, que ela é um pouquinho mais difícil, que a gente utiliza a ventoinha, uma temperatura de mesa adequada, uma temperatura de bico adequada também, para poder estar construindo a peça, né? Então vamos lá. Voltando aqui, o primeiro a ser instalado, né, com a impressora conectada na USB do computador, é o driver USB, tá? O driver USB é o seguinte: eu venho aqui na pastinha, tá? Eu tenho aqui para dois tipos de sistema operacional, 32 bits, que é o x86, e o x64, que é o sistema 64 bits. Aí tem que ver qual que está instalado na sua máquina, se é um sistema 32 bits ou um sistema 64 bits, tá? Só ver na especificação do programa, no painel de controle. O meu aqui, no caso, é 32 bits, então eu venho aqui, dá dois cliques em cima do arquivo x86 e ele começa a instalar. Aqui é muito simples, avançar, eu aceito, estou de acordo, avançar, aí vai começar a instalar o driver. Prontinho, Silicon Laboratórios, isso aqui, o nosso é a nossa é a configuração da porta USB que vai ser utilizada. Concluir, acabou, muito fácil, muito simples, né? Tem um detalhe agora que é o seguinte: eu venho aqui, iniciar painel de controle, tá? Na minha aba sistema e segurança, eu venho aqui, sistema, gerenciador de dispositivos, dois cliques aqui,
e tem uma configuração necessária aqui que precisa ser feita, que é a configuração da porta, né? Sem fazer essa configuração ele não funciona. Vem aqui em portas, olha aqui o nosso driver que acabamos de instalar, tá? Dou 2 cliques nele, eu venho aqui configurações de porta. Na configuração de porta, o que eu faço? Eu venho aqui, se não tiver este valor na configuração de porta, eu preciso mudar, então eu tenho que colocar 115.200. Preciso colocar, se não colocar não funciona. Então 115.200, bits de dados 8, né? Bits de parada 1, tá? Exatamente essa configuração, tá? Com 3, né? Eu vou utilizar com 3, né? E é isso aí. Ok. Aqui mais nada, aqui não se mexe mais nada. Agora vamos ao repetir host. Eu venho aqui no repetir host, setup, peço para executar. Agora ele vai começar a instalar o programa que nós vamos trabalhar para poder fazer a impressão das peças. Ele vai inicializar a instalação. Sim. Bem simples também, não tem segredo, bem simples. Português, Brasil, avançar, eu aceito os termos de contrato, avançar, avançar. Posso aqui criar ou não criar aqui uma pasta no beneficiário, peço para ele criar, avançar, criar um ícone na área de trabalho, avançar, instalar. Muito simples, não tem segredo nenhum, tá? Esse programa está bem fácil de trabalhar com ele, diferente dos outros que nós usávamos, né? Para poder configurar a impressora e utilizar, né? Configurar e utilizar ela, né? Espera um minutinho agora para ele poder fazer a instalação. Todos esses programas e driver eu vou estar enviando pelo CD, tá? Vou estar enviando o CD com essa pasta aqui, né? É só fazer a instalação na sequência que não vai ter problema. Já peguei uma máquina aqui do zero, né? Que não tinha configuração nenhuma, né? Então é fazer exatamente esse passo a passo, né? Com a máquina com Windows 7, acredito até com XP também não há de ter problema. E ele funciona aí bem tranquilo. Aí está continuando a instalação. Só mais uns minutinhos. Quase terminando. Se a máquina também é uma máquina rápida, esse tempo de instalação também ele minimiza, né? Esse nosso computador tem bastante coisa instalada. Ok. Eu já vou pedir para ele executar aqui o repetir host, né? Vou pedir para ele concluir. Ele vai agora executar automaticamente o programa. É um programa bem simples de se usar também, né? Não é um programa complicado. E
E são poucas configurações também que são feitas nele para a impressora poder funcionar. Inclusive ele já abriu aqui, ó. Então está aqui o nosso programa. Esse programa que faz a comunicação com a impressora, né, para que possa construir as peças, né? Então vamos fazer a configuração aqui necessária. Eu venho aqui, configuração da impressora, e verifico essa porta. Ela tem que estar na COM 3, tá? Como está no nosso painel de controle lá, na COM 3. Taxa de transmissão tem que estar na mesma velocidade, na mesma taxa de transmissão que está no painel de controle, 115.200 bits de parada 1. Ok? É só fazer isso. Aplica, ok. Se tiver qualquer coisa diferente disso, põe essas configurações. Ok. Agora na abinha Slicer, eu clico aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada na parte de configuração dele. Aqui é o seguinte, eu venho aqui em File, Load Config. O que ele vai ler? Ele vai ler a configuração que eu já tenho pronta para este software. Então eu clico aqui, ó, Load. Vou selecionar aquele arquivinho que eu mostrei no início do vídeo. Ó, config slicer. Esse arquivinho aqui, config. Abrir. Então agora ele está configurando automaticamente todo o sistema, né? Para ficar pronto para poder fazer impressão, para não ter trabalho algum. Ok? Então toda a experiência que eu tive aqui de impressão já está salva nesse arquivo. Fazendo isso, né? Print settings aqui, ó, config.ini, né? E tem o default. Default eu não uso, eu uso config.ini, que foi exatamente o arquivinho que eu coloquei aqui, tá? Posso fechar e pronto. Como é que funciona esse programa? Aqui eu conecto a impressora, eu clico nesse botãozinho aqui, ele já ficou verdinho, ele já se conectou à impressora, né? A impressora só tem um botão para ligar, que é o botão da fonte, mais nenhum. Não existe outro botão para poder ligar ela. Todo o funcionamento da impressora é feito via software, né? Liguei. Aqui no controle manual eu faço, eu tenho o power também, que liga e desliga a impressora, tá? O power tem que estar verdinho, ok? Aqui, né, eu posso trabalhar com com o eixo X, Y e Z, que dá a impressora, tá? E aqui o importante, eu tenho que ligar a extrusora e ligar a mesa aquecida, tá? A temperatura default que eu utilizo para a mesa, 115 graus Celsius, tá? E para o bico, geralmente eu utilizo entre 200 e 220, depende da peça. Se a peça for pequena, eu trabalho com 200. Se a peça for uma peça maior, eu deixo aí por volta de 215 graus, tá? Então eu seleciono aqui 215 e está pronto, né? Esse botão de fan, ele controla a ventoinha, né? No vídeo que eu vou fazer, na hora que for imprimir a peça, a ponte, eu vou utilizar esse botão aqui, fan. O que ele faz? Ele liga a ventoinha, liga e desliga a ventoinha, né? Isto vai pela experiência que a gente adquire com o tempo, né? Entre utilizar a ventoinha ou não. Nessa barra aqui, eu seleciono a velocidade que eu quero que a ventoinha trabalhe, né?
com mais rotação para a direita ou menos rotação para a esquerda, né? Então, isso aqui são as configurações básicas para se começar a imprimir, né? Como a impressora já é uma impressora que está calibrada e as configurações já estão feitas, então vai ser muito mais fácil. Junto com esse CD, eu vou mandar alguns links que, que é muito importante ver os vídeos, né? Que corresponde a essa impressora para poder estar fazendo as impressões, né? Mas enfim, qualquer dúvida eu posso tentar tirar essas dúvidas por e-mail ou pelo TeamView, né? Mas tem que usar a impressora para poder estar aprendendo a trabalhar com ela, né? Tá fazendo várias peças, né? Pequenas, grandes, medianas, né? E com isso vai pegando experiência com o equipamento, né? É um equipamento muito bom, que ela imprime uma variedade de peças, imprime caneca com ela, imã de geladeira, enfim, já brinquei muito com ela, é um equipamento muito legal, né? Espero que você tenha a mesma sorte que eu tive. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.